A tecnologia é um universo em expansão. Em um mundo hiperconectado, que experiência você entrega para o seu cliente? As oportunidades são infinitas, mas a qualidade do seu software definirá o seu sucesso. Testes contínuos. Quality Assurance. Hiperautomação. DevSecOps. Business Agility. Segurança de aplicações. Nós asseguramos a qualidade e a qualidade te leva ao resultado. Prime Control. Quality drives results. Olá e seja muito bem-vindo ao canal Talking About Testing. Aqui quem fala é o Valmir e hoje eu tenho um convidado aqui, o Átila. E aí, Átila, beleza? E aí, cara, beleza? Tudo certo? Tranquilo. Então, hoje eu trouxe o Átila aqui para o canal Talking About Testing para a gente conversar um pouco sobre como que ele entrou na área de QA, quais foram as dificuldades que ele teve, coisas e tal, algumas coisas interessantes de comentar do Átila que a gente descobriu algumas coincidências aí, que nós dois somos gaúchos de Porto Alegre. O Átila, atualmente, ele mora em Florianópolis, local onde eu morei também antes de me mudar para a Europa. Inclusive, eu morei numa praia bem perto de onde o Átila mora aí hoje em dia. E a gente descobriu também que a gente tem alguns amigos e pessoas em comum que a gente conhece aí da área de QA. Para ti que está chegando no canal aí, não esquece de deixar um like, se inscrever e compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas que possam estar, quem sabe, interessadas em entrar na área de QA. E eu vou deixar um tempinho aí para te apresentar para a galera aí, Átila. Obrigado pela presença. Beleza. Obrigado pelo convite aí, cara. Pois é, tem algumas coincidências, amigos em comum, etc. Eu sou de Porto Alegre, tenho 36 anos, trabalho em torno de 10 anos já como QA, como tester QA, enfim, né? Foi mudando ao longo do caminho. Moro aqui em Floripa, nos Ingleses, do lado do Santinho, que tu morava, né? No fim, o cara meio que foi trilhando a rota meio parecida, mas nunca se encontrou, só nas redes. E acho que é isso, cara, trocar essa ideia aí. Espero que isso ajude alguém. Deu uma tranquilizada em alguém que possa estar meio nervoso, entrando na área, enfim. A ideia é essa. Então, a primeira pergunta que eu tinha, na verdade, tu já respondeu, que era quanto tempo tu está trabalhando na área. Então, 10 anos já como tester, QA. Me conta, assim, um pouco, já que tu já está há 10 anos, tu começou como QA fazendo teste manual, tu começou fazendo automação, como é que foi, assim, o teu começo e daí como é que foi, depois a gente pode, quem sabe, falar mais de como é que foi evoluindo como QA. Tá, beleza. Eu comecei, na verdade não era nem tester, era técnico em documentação na TOTUS. Eu fazia o manual da aplicação de saúde, era lá na PUC, lá, a empresa, que tinha não me lembro o nome da empresa, era uma empresa pequena que a TOTUS comprou no ramo de saúde, e eu entrei lá por indicação de amigos e tal. E aí a ideia era fazer os manuais e ir testando junto, para aprender, né, da aplicação, ia testando, fazendo manuais. E foi um ano nisso aí, que a ideia era virar testador daí. Então, acabei ficando só um ano porque não abriu vaga para tester em si. Então, aí depois fui mudando de empresa como tester em si. Mas o primeiro foi técnico em documentação. E tu diria que o fato de tu ter sido técnico em documentação no início, de alguma forma, te ajudou a ser um tester? Cara, ajudou principalmente ali. Eu fazia bastante o papel de tester lá, só não tinha o rótulo, digamos assim. Sim. Porque era como não tinha nada de documentação, tinha que ir descobrindo as coisas como um usuário mesmo e escrevendo. E achava bugs, reportava e tal. Então Para tu ajudou poder a escrever a conhecer. documentação, tu tinha que testar a aplicação para ir documentando como ela se comportava e aí, ao longo disso, aproveitar para reportar bugs e testar quando é corrigido, esse tipo de coisa, imagino, então. Isso aí, exatamente isso. Até a gente criava no Word, coisa bem simples assim. Depois começou a fazer alguma coisa em HTML e tal. Mas a ideia era essa, era dar uma ajuda para o pessoal do teste e ir documentando a aplicação. E depois desse ano que tu moveu daí para tester mesmo, em outra empresa, tu fazia teste daí manual ou tu já começou fazendo automatizado ou tu fazia um híbrido de ambos, como é que era?
Não, manual, caso de teste, criar caso de teste, testar manualmente. Cara, na verdade, assim, nessa outra empresa, eu entrei como tester júnior daí. A Uhum. gente nem, o tester nem criava o caso de teste, quem criava era o Sim, sim, analista de teste, aquele processo todo. Então, tu só executava mesmo, alterava alguma coisa que tinha de sim. errado ali, mas O era início bem da, manualzão. o início da minha carreira também foi assim. Eu comecei só executando casos de teste que foram escritos por alguém mais sênior que eu, e era exatamente, tipo, corrigir alguma coisa que tava errado e coisa e tal, e depois, com o tempo, eu me tornei a pessoa que também escrevia o caso de teste Uhum. para outra pessoa executar, e aí, em algum momento da vida, eu larguei de mão o teste manual como sendo o principal foco. Mas uma curiosidade sobre esse momento de teste manual, assim, que não está na nossa agenda, mas que é uma curiosidade que eu fiquei. Quanto tempo levava, assim, para rodar uma suite, em média, assim, nas experiências que tu teve como tester manual? Quanto tempo levava para rodar uma suite de regressão, assim, sair uma nova release? Levava uma vida. Cara, era muito complexo na real. E essa questão, até para pegar o gancho de teste manual, foi presente por muito tempo na minha vida. Assim, não foi uma coisa que em Uhum. seguida foi para automação. Foi agora há Sim. pouco. Então, tipo, lá quando a gente trabalhava em projetos, né? Então tinha uma regressão de um, sei lá, qualquer coisa, da TED do banco. Tu tinha aqueles cenários mapeados, sei lá, levava às vezes um dia, dependendo, e coisa rápida, tendo que executar rápido para subir logo a versão e cheio de falha depois, né? Normalmente é complexo Sim. de tu pegar tudo e garantir, mas era Um- massivo pra caramba. Uma coisa que eu vivi muito quando eu também demorei bastante assim para migrar de manual para automação. Por algum tempo fiz um híbrido, mas uma coisa Uhum. que acontecia muito quando eu trabalhava focado só com manual, que era um problema enorme, era que, como o teste manual ele é demorado, tu estava no meio de uma suíte de teste de regressão manual e um monte de coisa já tinha sido corrigida pelo time de dev, e o time de dev de repente falava assim: ah, deployamos um monte de correção aí agora, e daí tu ficava naquele dilema: ah, e agora? Eu começo desde o início, testo tudo de novo que eu já testei para ver se o que entrou não quebrou, ou continuo de onde eu parei, né? Porque, tipo assim, o Uhum. tempo, tu tem a restrição do tempo, assim, tem que acabar até tal data, ou até tal momento, sei lá. Né? Tu viveu isso? Cara, eu não vivi especificamente isso, mas eu já vi esse tipo de coisa acontecer, porque normalmente quando ia fazer a regressão, estava em Uhum. HLG, né, Stage, né, algum outro ambiente específico, então ninguém Entendi, subia nada. Parou, entendi. travava ali, beleza. Mas eu já vi acontecer coisas assim, o cara estava no meio do caminho, e aí tá, agora eu confio que não quebrou o que eu já passei, ou Exato, volto? E aí, exato. a maioria volta, né? A maioria Sim. acaba voltando porque o cara não tem segurança. Mas Sim, e é aí, o complexo, né? teste acaba sendo um gargalo, né? Acaba atrasando o projeto, porque o teste fica pro Uhum. final e coisa e tal. Sim, sim, total. E Atila, me diz uma coisa, assim, antes de trabalhar como QA, tu podia contar pra gente brevemente aí o que tu fez antes de trabalhar como QA propriamente dito? Tá, beleza. Ou até antes, quem sabe, de analista de documentação lá, né? Antes de ser um técnico em documentação. Cara, Isso. eu já fiz algumas coisas. Eu, como a maioria dos brasileiros, achei que ia ser jogador de futebol, né? Então eu batalhei nisso até os 16, 17 anos. Eu tinha essa ideia na cabeça. Bem ruim, nada demais, sem qualidade nenhuma. Mas achava que ia dar certo. E Qual como eu posição tu sempre fui jogava? volante ou lateral direito, era Massa. magrinho, corria bastante. Era só isso que eu fazia, corria e batia nos outros. Cara, mas o esporte foi sempre uma coisa muito presente na minha vida. Sou um cara do esporte, né? Nunca fui um cara de computador, videogame. A nossa geração tinha muita gente que era mais rua do que casa, né? Sim. E então, quando eu vi que não começou a rolar essa parte futebolística, eu fui para educação física. Fiz 3 semestres de educação física, era o que eu queria fazer e tal. Só que pagava muito pouco. Os estágios não dava para pagar uma cadeira da faculdade, assim. E Sim. venho de família humilde, a coisa começou a apertar. Eu trabalhava numa empresa de equipamento de segurança, câmeras, alarmes, auxiliar de estoque, assim. E Uhum. aí acabei largando, larguei a educação física e fui ficar só trabalhando
trabalhando em empregos, assim, auxiliar administrativo. Teve uma vez que eu trabalhei numa empresa, cara, que fazia manteiga de cacau, sabe? E era Sim. de madrugada, das 11 da noite às 5 da manhã, fica produzindo manteiga de cacau. Assim. Trabalhei Caraca. nos trampos maluco, de tudo um Eu, pouco. eu tive antes de entrar na área de QA uma experiência que eu tive que trabalhar de madrugada também, das 10 da noite às 6 da manhã, num posto de gasolina, onde eu trabalhava no. Eu fazia um pouco do caixa do posto da loja de conveniência e junto eu Aham. fazia a administração do sistema, assim, quando chegavam novas versões e coisa Uhum. e tal, tinha que atualizar e coisa e tal, e era mó louco, porque eu trabalhava num posto de gasolina que era um texaco na frente da Fiergs, e eu era da Aham. Zona Sul, então, tipo assim, eu tinha que atravessar a cidade para ir Nossa. trabalhar, só que o louco era que, como era de madrugada, eu via a galera fazendo racha na Uhum. rua, sabe? Tipo, era muito louco. Vinha os caras, paravam dois carros um do lado do outro, faziam racha e depois voltavam de ré para fazer outro. Era uma viagem, porque era de madrugada, não tinha movimento na rua, sabe? Terra sem lei, Nasces Brasil, isso? Exatamente. Aham. E, e daí tu então passou por essas áreas. Eu achei legal o lance do esporte, é uma coisa que é muito bom o cara ter se o cara trabalha só no. Eu também tive muito essa coisa de gostar da rua, assim. Eu joguei videogame até a minha adolescência, mas eu sempre gostei muito mais da rua, assim. Hoje em dia eu tenho Uhum. colegas de trabalho que, quando eles vão socializar, eles ficam falando de videogame, eu fico perdido, assim, tá ligado? Não sei do que eles Isso. estão falando. Eu sou mais da Isso. rua também. Mas Massa. me conta aí quem é que te introduziu na área de TI, ou quem sabe na área de QA. Tá, e aí depois dessas experiências, enfim, de tudo um pouco, eu tenho um amigo, Guilherme Gasparotto, que tu conhece, né? Ele é Sim, QA, e trabalhamos ele, juntos no Cicred. é verdade, eu conheço ele desde a sexta série, colega do colégio, assim, da vida, e aí ele já trabalhava com TI, eu acho que ele tinha recém entrado como tester em alguma empresa, não me lembro, e eu tava Uhum. nessa sem profissão nenhuma, e ele falou, cara, tem uma área assim assado, o que que tu acha? Daí eu comecei a estudar, fazer uns cursos, na época era tudo presencial, né? Das escolas Uhum. com curso de teste e tal. Comecei a fazer os cursos de teste, banco de dados, e aí entrei na TOTS, por indicação de um outro conhecido. Mas foi praticamente assim. Tenho outros amigos na área, né? Mas para quem foi o primeiro a falar sobre teste, que eu não tinha a menor ideia do que se tratava, assim, né? Sim. Porque eu não sou, nunca fui um cara dos computadores também. Tinha, Uhum. jogava de vez em quando algum jogo CM, LFoot, essas coisas de colégio da antiga, Sim, mas sim. não tinha ideia sobre desenvolvimento Nossa, de L-Foot. software, o que estava acontecendo. Uhum. Mas sou velho, cara, sou velho. Eu também. E aí, e aí que me mostrou esse mundo e eu comecei a estudar um pouco, entender um pouco mais e entrei na área, assim. Mas foi basicamente ele. Depois vieram outros amigos que ajudam até hoje. O Moisés, tu conhece também, é um grande amigo, Sim. a gente troca alta ideia junto. Mas é isso aí. Interessante que tu comentou que, além de cursos de teste, tu também fez curso de banco de dados. Eu me lembro que, quando eu entrei na área de QA, assim, ou, na verdade não quando eu entrei, quando eu entrei eu trabalhava na HP. Mas Uhum. logo depois que eu saí da HP, o próximo local que eu fui foi quando eu fui trabalhar no Cicred, e no Cicred tinha uma necessidade muito forte, assim, de os QAs manjarem de banco de dados, assim, para fazer consultas no banco, para Uhum. porque o que acontece, a gente não tinha, né, isso era anos 2000, início dos anos 2000, então acho que quando eu fui para o Cicred foi, sei lá, 2006, eu imagino, por aí. Uhum. Então a gente não tinha essa coisa tipo, preciso criar uma massa de dados e faz uma coisa totalmente automatizada que gera um ambiente para tipo, tudo que tu precisa. Então o que a gente tinha que fazer era tipo montar uns selects malucos para ter dados para cada cenário de teste que a gente precisava testar. Então assim, a gente tinha uma necessidade muito forte de conhecer SQL para fazer consultas no banco de ambiente de teste, de ambiente de homologação, para ver se a gente encontrava os cenários das coisas que a gente precisava testar. Interessante. Depois de um tempo eu Eu meio que acho que afastei assim do banco de dados. hoje em dia a gente usa ainda, dependendo da situação, do projeto, usa alguma coisa de banco de dados e tal, mas naquela época acho que era basicamente isso, né? Tu conseguir Sim. montar tua massa para conseguir executar os testes e tal. Não E era foi montar, né? dica É do encontrar a massa, né? A massa já está no encontrar, banco. encontrar, Exatamente. encontrar, exatamente. É. Às vezes uns update, algumas coisas ali
em um ambiente, mas era Sim, sim. basicamente isso. E quem deu a dica foi o Gui também, cara, faz esse curso aqui e banco de dados, porque ele já usava, pelo visto, Sim, bastante, né? Então foi claro. isso aí. E, e tu gostou, assim, de trabalhar como QA desde o início, ou foi uma coisa, assim, mais pela... Tu comentou, por exemplo, a educação física pagava muito mal, eu não conseguia nem pagar uma cadeira da faculdade. Foi uma coisa que tu gostou desde o início, ou tu foi mais pela grana, assim, tipo, porque tecnologia, historicamente, a gente sabe que paga um pouco acima da média, né? Uhum. Não, total grana, total grana. Tipo, era um emprego que tinha uma Uhum, chance de ganhar relativamente bem. uhum, Eu nem tinha faculdade, né? Não fiz e nem me exigiu, né? uhum. Naquela época já estava começando a dar falta de pessoas, né? Então não exigia a graduação, assim como hoje não exige, né? Pelo menos até Sim, onde eu sei, a maioria não exige. E, cara, grana encarava como um trabalho. Era um trabalho como o teu no posto de gasolina lá, que de repente tu não gostava também. Trabalhar com teste, cara, só para pagar as contas, conseguir fazer alguma coisa e outra. Mas não saquei. gostava, não. Não gostava, não. E O- foi por até para. Pode ir, desculpa. Não, não, fala aí, fala. Foi por um bom tempo, assim. Um bom tempo, porque, tipo, sempre foi meio sacrificante, sabe? Pô, ficar o tempo. Imagina, achava que ia ser jogador de futebol, fez educação física, tudo rua. Aí tu passa Sim. 8 horas na frente do computador sentado, me sentia meio preso, assim, né? Então era complexo, cara, bem complexo, assim. Foi Hoje em dia tu trabalha alguns remoto? anos. Trabalho. Estou trabalhando numa empresa de Portugal, e aí eu trabalho Que legal. remoto. Mas o que eu faço, eu pago um coworking aqui em Floripa e uma ou Uhum, duas vezes na semana eu vou lá porque me faz bem sair de casa, ir pra claro. rua. Aí às vezes Eu, tomo um eu chopp com os amigos perguntei do depois. remoto porque eu imagino que eu tenho vivido esse mundo de trabalhar remoto também há alguns anos e te dá um pouco mais de liberdade, assim, de o cara não precisar ficar na frente do computador o tempo todo, assim, tipo, meio da tarde ali tem um espaço livre que não vai ter nenhuma reunião, o cara poder sair para curtir, pegar um sol e depois voltar e compensar mais tarde, ou então eu me lembro na época que eu Hum, morava na Holanda, assim, que às vezes, na época eu trabalhava que eu morava na Holanda e trabalhei para o GitLab, onde era um time totalmente global, onde tinha pessoas em todos uhum, os fusos horários, não tinha como tu, tipo assim, não fazia diferença a hora que tu trabalhava, então a gente gravava todas as reuniões, então muitas vezes eu tinha, a minha atividade era, por exemplo, tem que assistir essa reunião porque eu preciso saber o que foi falado lá. Eu falava, pô, eu posso ficar sentado no meu computador aqui assistindo, então eu posso aproveitar para dar uma caminhada no parque, escutando a reunião, sabe? Então, tipo assim, o remoto traz um pouco de volta essa coisa, tipo assim, de não ficar só na frente do computador, assim, de poder sair um pouco, né? Eu gosto muito disso. sim, e principalmente isso de tu poder não ter aquela coisa. Tem horários que tu tem que estar ali para reuniões, enfim, mas tu É consegue mais ficar um flexível, pouco né? mais flexível. Exato, Exato. exato, esse é o ponto. Pô, às É, vezes tu tá meio estressado, tu sai para dar uma caminhada que seja meio-dia, já sim, muda, já volta mais de boa, mais tranquilo. Então eu acho bem exato. bacana também, gosto bastante. E visto que tu, por um tempo, trabalhou e não era uma coisa assim, que tu tinha uma paixão pelo trabalho, tu chegou a pensar em desistir da área de QA em algum momento na tua carreira, cara? Eu já começo a rir antes. Várias vezes, várias vezes. Várias. Saí da área algumas vezes já. Teve Aham. uma época que eu estava numa empresa, era lá na PUC até a empresa também. Teve algumas empresas que eu trabalhei na PUC, tinha uma época que era, ainda é, acho que até hoje um polo meio É um forte polo, lá, né? né? Com certeza. né? E aí saí da empresa, estavam saindo algumas pessoas, estavam rolando algumas demissões, eu aproveitei o embalo e já não aguentava mais. E aí a minha sogra estava abrindo uma pet shop, ela e um sócio, enfim, e o sócio deu para trás. E aí na época, Uhum. cara, queria empreender, né? Sempre achei legal, mas não sabia nada, não tinha nem cachorro. Aí, pô, vou entrar, vou entrar nisso aí. Entramos, ficamos um ano e meio, perrengue, trabalheira. Imagina, abrir uma empresa, tu com um nível de dinheiro que tu não consegue investir muito, tu vive do dia a dia. Sim. Então foi perrengue, mas foi legal. Um ano e meio a gente ficou, depois vendeu. Foi uma época que teve um boom de pet shop, assim. Aí começou a abrir Uhum. umas grandes na área e aí começou a ficar complexo. Mas, cara, Claro. foi uma das experiências fora. Que massa. E outras vezes eu já. Cara, foi legal, É foi um legal perrengue, empreender, né? trabalhava todo dia. Cara, Porque o cara mudou para acaba mim. saindo da sua caixa, assim, e começa a vivenciar coisas que não são do nosso dia a dia, porque daí tu tem que
é muito mais complexo do que só fazer a tua atividade, né? Eu imagino que tu deve fazer um pouco de tudo, né? Desde buscar cachorro, fazer as planilhas de Excel, achar que fazia marketing, achar, né? Achar que fazia marketing. Mas o que foi principalmente legal, assim, cara? Porque muitas vezes, quando o cara tá naquela rotina de ser funcionário, tu pensa só no teu. Tu não pensa que o teu trabalho influencia em todo o Sim, ambiente, toda a empresa. sim, Então abre tua cabeça, fica mais responsável por algumas coisas, tu tenta ajudar em outras pontas, mesmo que não seja a tua função. sim. É interessante, é bem interessante. E isso é uma coisa que, na verdade, eu acho bem relacionado com o papel do QA, assim, que ele é digamos que um agregador, assim, né? Ele tem que estar próximo do Uhum. negócio, mas ele também tem que estar próximo dos times, e se são vários times, cada um desenvolvendo um pedaço, ele tem que também entender como é que as coisas se conectam entre times, então, assim, colaborar entre times para ver que quando junta tudo funciona e tal, né? Interessante. Uhum. Se preocupar, o QA tem que se preocupar bastante com a coisa, né? Acho que é Sim. mais ou menos isso aí. E tá, e daí então assim, teve um momento que tu só trabalhava pela grana ali, coisa e tal, tu chegou a sair algumas vezes, mas pelo que eu entendi, hoje em dia tu gosta de ser um QA. Quando é que bateu realmente o tipo, eu quero ser QA, eu quero que essa seja minha profissão e eu vou me dedicar a isso? O que aconteceu? Ou quem sabe tu podia contar assim, o que tu não gostava e quando é que bateu, assim, o que mudou, quando é que deu o clique? Tá. Eu acho que mudou, cara, quando eu comecei a me dedicar mais, digamos assim, a estudar mais, a fazer mais cursos, a entender mais, porque ficava tudo muito superficial. Eu sabia o básico, aí sempre teste manual, porque não tinha conhecimento em programação. Aí eu comecei a estudar mais. O que mudou, eu acho que na minha cabeça? Eu pensei, o que a TI me proporciona? Pô, me proporciona a ter oportunidade de trabalho, o cara não fica desempregado, consegue evoluir e ganhar relativamente bem comparado à população, né? Oportunidades fora do país, N coisas, né? Pô, vou me dedicar para isso, mesmo que eu não seja apaixonado. E quanto mais eu comecei a estudar, fazer cursos, ter os cursos, etc., começou a surgir mais oportunidades e com isso veio a automação, que a automação eu gosto mais do que teste manual, bem mais. Então começou cada vez mais a surgir o interesse e não que ficou viciante, mas eu via que, pô, cara, não precisa muita coisa, né? O cara ficar o dia todo estudando, mas uma Uhum. horinha por dia, uma hora e meia, já te agrega pra caramba, já te surge oportunidades melhores, locais com mais oportunidades. Então ali que virou a chave, assim. Tudo de benefício que dava estudar. Só precisava estudar mais um pouco. E eu acho que como que o QA também, assim, se a gente fica só na nossa caixinha do teste manual, a gente tem uma visão muito limitada do que é desenvolvimento de software, né? Quando a gente começa a Uhum, olhar para o desenvolvimento de software de uma forma mais ampla, a gente consegue, como que o QA, visualizar a qualidade de uma outra perspectiva, onde não é só uma telinha, tem coisas rodando no background, né? Tem banco de dados, tem serviços de terceiro integrando e coisa e tal. E quando a gente tem essa visão uhum. mais holística, a gente consegue pensar em cenários, em coisa e tal, que tipo assim, que não é só, clica ali, abre a tela, preenche um formulário com um monte de dado maluco e tenta submeter e ver se estoura um erro. Não é só isso, né? Tem muito mais além. Uhum. Que massa, cara, que Sim, massa. e tu vê que tem muito mais coisa. Eu sempre trabalhei com tela, bem dizer, né? Teste manual. E aí, quando eu comecei a estudar mais, eu vi que eu gosto bem mais da parte do back-end, teste de API. Hoje eu trabalho, estou participando de um projeto de load test, né, com K6, que é uma coisa Uhum. completamente diferente, mas Que que é mais legal. legal. Tipo, se eu não me dedicasse e fosse um pouco atrás, nem ia saber que existia Sim. esses outros mundos aí que o cara curte. E a parte de load testing é uma área que, se o cara consegue se especializar, é uma área que falta profissional mais ainda do que falta QA, mais ainda do que falta até desenvolvedor, quem sabe, assim, me arrisco a dizer, porque é uma coisa bem específica, assim, fazer teste de carga e coisa e tal, né? Então, pô, massa, eu, Aham. eu fiz uma live um tempo atrás tipo, dando meus primeiros passos com o K6 e a galera curtiu pra Uhum. caramba e eu tenho que fazer uma continuação, porque uma vez que outra alguém falava, e aí, vai sair uma parte 2 e não sei o quê, e eu realmente, assim, naquele momento eu saí da minha zona de conforto do mundo de testes de automação, de interface gráfica e coisa e tal, e falei, vamos fazer load testing aqui, ver qual é que é.
E a galera curtiu pra caramba. E a ferramenta é poderosa pra caramba. Eu tive Sim, uma experiência muito boa, assim, com o K6. eu vi a live, eu li bem no início que eu estava começando a ver a documentação, eu vi tua live. Eu acho que eu até te perguntei se tu não ia fazer nenhum curso e tal, se tinha alguma coisa Tu programada. foi um deles, então. Porque é Pode massa, ser. cara. E aí, cara, aproveitar o gancho. Tipo, para mim eu tenho completa, sou ciente que é mais difícil pegar documentação e ler, eu tenho que me dedicar bastante assim para entrar, porque não é muito natural para mim essa Uhum. coisa. Então, pô, lives, vídeos, coisas que tu faz, tem outras pessoas que fazem, ajuda pra caramba. E eu sei, conversando com amigos que estão entrando na área, pessoas conhecidas, sei que é difícil. Falo assim, cara, codificar o JavaScript ou Java, cara, como é que tu entende isso aí? Hoje eu entendo um pouco mais, porque o Sim. cara tem que se dedicar um pouquinho, mas é difícil mesmo. No início é difícil, mas depois vai ficando mais fácil, né? Eu acho que é aquilo Um que tu pouco falou, mais né? fácil. Uma horinha por dia, tipo assim, tem que ter prática, né? Não é. Uhum. E se a gente for pensar em qualquer profissão, assim, sei lá, um médico, ele deve fazer, depois que se formou, não sei quantos anos de residência para poder se tornar um especialista na especialidade dele. Um músico, até chegar e tocar num concerto, ele teve que treinar horas antes de fazer um negócio, tipo assim, um atleta, Uhum. né? Tem que treinar, treinar, treinar para ir no jogo lá, 45 minutos para cada lado e, né, tipo, é um negócio, Uhum. não é do dia para noite. E eu acho interessante o lance que tu falou antes, assim, às vezes é melhor estudar uma horinha por dia do que pegar 8 horas do teu dia, porque às vezes o cara pega, o que adianta estudar 8 horas hoje e depois só voltar a estudar daqui a um mês 8 horas de novo? Melhor estudar todo Uhum. dia uma horinha, porque daí vai caindo a ficha aos poucos, né? Tipo, é Sim. melhor ter consistência do que ter um monte de horas e depois não. É que nem malhar, né? O cara vai fazer, vai pra academia. Vai pra academia um dia, malha 3 horas, daí volta no mês que vem. O cara, tipo assim, não É. pega nada. Enquanto que se fizer, né, dois, sei lá, 3 dias por semana, 4 dias por semana, mas consistência é o que traz o resultado realmente, né? E a Sim, mesma sim. coisa na área de TI, né? Tipo assim, tu tem que praticar, tu tem que. Eu gosto muito de pensar que a gente tem que praticar o nosso ofício fora do horário de trabalho, assim, reservar um tempinho para se tornar um melhor profissional todo dia um pouquinho, assim, para mim codificar é uma coisa prazerosa. Então, assim, para mim é super legal, assim, eu pegar, vou tirar uma horinha para resolver um problema aqui que alguém da comunidade jogou num Slack da vida, assim, tipo, para mim é massa pra caramba, assim, tentar resolver o problema e se eu conseguir, quem sabe, criar um conteúdo, alguma coisa para compartilhar as experiências. Sim, é interessante. E ajuda, cara. Tu hoje em dia já deve ter essa noção, né? Pô, tu já faz algum tempo isso, mas talvez no início tu nem te ligava assim, pô, será que tá ajudando alguém? E ajuda pra caramba, pô, pra caramba, assim. Às vezes a tua própria documentação, tu pega a documentação de uma ferramenta, tu vai tentar entender, se tu não tem muita prática, não entende nada. Aí tu vê Sim. 40 minutos de uma live de alguém, tu pá, abre a cabeça, assim, né, cara? Então No eu acho que é início, bem legal. eu documentava meus aprendizados para mim mesmo. Tipo, Uhum. eu tinha o mesmo problema, eu já tive, a terceira vez que eu tenho que resolver esse problema. Eu quero saber, cara, eu vou criar um documento, alguma coisa que eu possa, para acontecer isso de novo, eu vou ter um lugar para olhar. E daí tornar isso Boa. público e fazer outras pessoas terem acesso, né? Não tem por que não. Massa, pô, legal, legal. E, e hoje em dia que, tipo, tá, então hoje em dia tu aprendeu a gostar da área de QA. O que tu mais gosta de fazer? O que eu mais gosto é codificar, é programar, né, propriamente dito. Agora estou até estudando a parte de JavaScript, eu estava trabalhando só com Java, então estou tendo que Uhum. estudar bastante para entender, mas é o que eu mais gosto. Teste manual, eu te falo que me cansa, assim, quando tem que fazer Sim, algumas coisas, principalmente tela e tal, mas codificar, eu gosto de aprender, eu peguei o gosto de aprender coisas novas, assim, desafio. que E massa. eu curto ajudar, cara, trocar ideias assim com pessoas. Tem um primo que entrou há pouco tempo na área e a gente troca Sim, umas ideias e tal. Eu tanto que eu penso daqui um tempo talvez virar Scrum Master, um papel assim nesse sentido, porque ajudar os outros, não que eu tenha o conhecimento para explicar muita coisa, mas pelo menos trocar umas ideias com a pessoa e dizer, cara, tenta esse curso, tenta esse outro. sim, Isso me dá um prazer violento, assim, cara. Então que eu legal. gosto bastante disso. Eu acho que são duas skills excelentes assim para quem quer trabalhar com TI. Tipo, tu gostar de aprender e gostar de repassar o conhecimento é o tipo de coisa que vai te fazer crescer na tua área, porque
A tecnologia ela está mudando tão rápido, né? Todo dia lança uma biblioteca nova, um framework, alguma coisa. Então, assim, se o cara não gosta de aprender, o cara fica parado Uhum. um ano na mesma coisa, no ano seguinte o cara já, tipo assim, surgiu tanta coisa nova que tu fica perdido. Então o cara, né, Sim. perde para quem correu atrás. E o ensinar é outra coisa que o mercado valoriza. Antigamente, o cara que detém conhecimento era o cara que, tipo assim, a gente nunca pode perder esse cara, porque se ele perder, a gente perde todo o conhecimento que está com ele. Hoje em dia, não, as empresas não querem depender de uma única pessoa. Se acontece alguma coisa, se a pessoa resolve para um outro emprego, tipo, perdemos todo esse É. conhecimento. Então, passar o conhecimento adiante é outro. Pô, tu tá no caminho muito bom, assim, tipo, se tu gosta de Uhum. aprender e gosta de ensinar, não tem ruim. Eu acho que isso aí te traz até certa, não, total felicidade quando tu consegue, assim, pô, troca uma ideia com um cara que tava apavorado e o cara, pô, me ajudou pra caramba. Tu deve sentir isso aí direto, né? Mas eu Cara, acho muito legal, cara, muito essa é a legal. parte mais legal das minhas iniciativas, assim, voltadas à educação, assim, a ajudar as pessoas. É muito massa e eu recebo direto, assim, mensagem de tipo, pô, resolvi um problema porque eu fiz um curso teu, ou porque eu vi um conteúdo, ou então consegui uma promoção, ou consegui passar numa entrevista técnica. Cara, é muito recompensador, assim, para mim é a coisa que eu sinto que o meu propósito na vida é passar conhecimento adiante, assim, e eu acho muito legal, assim, Mas, receber esse feedback, assim, da galera de que é legal fazer, ter um impacto positivo na vida das pessoas, né? No fim das contas, nós somos todos humanos, assim, é muito legal poder ajudar os outros. Uh, sim, tu, mas. Tu contou um pouquinho assim sobre algumas coisas que tu fez, mas quem sabe tu podia explorar um pouco mais o que tu faz assim para te qualificar como um QA para ser valorizado no mundo atual, onde tipo só teste manual já não é mais o suficiente. Uhum. Cara, o que eu fiz ultimamente, e uma coisa que me ajudou, o Moisés me ajudou muito nisso, me ajuda direto, já fiz mentoria com ele e tal. Eu Uhum. acho bem legal fazer mentoria, porque, tipo, é um cara que já passou, uma pessoa que já passou por isso, que vai te dar certo atalho, até ajudar, que uma coisa que a TI faz, que eu sinto na pele, é que, tipo, tu tem que aprender certa coisa. Agora, sobre Kafka. Uhum. E teste de API. Às vezes é uma coisa tão ampla, load test, por exemplo, é gigantesco, tu não sabe nem onde começar. Então, Sim, uma mentoria ou alguma coisa te dá uma trilha, né, para seguir. sim. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, tipo, trocar uma ideia com alguém, que seja uma mentoria ou só um bate-papo, com alguém que já está nessa área, para ver, cara, o que que eu começo a estudar, o que que eu começo a me organizar. E aí eu monto uma trilha para seguir. Legal. Agora com load test, alguns cursos, ver algumas lives, todo dia estudar. O manter essa rotina é igual academia, né? Tu pega o hábito todo dia, vai agregar e vai abrindo mais as portas. Então, é isso que eu faço. Todo dia estudar uma hora que seja, porque para mim funciona assim, né? Se eu ficar muito tempo, umas 2 horas, já começa a perder a atenção, já está pensando em outra coisa. Então, uma Sim. horinha é de boa. E no final de semana também e tal. E é isso aí que eu faço, tentar sempre estudar, ver algumas informações, alguns canais, alguns materiais, né, de coisas novas também. Sim. Então tem que sempre lendo alguma coisa. Eu gosto muito de quando eu preciso me concentrar da técnica do Pomodoro, não sei se tu ouviu O falar. uso, cara, ajuda Ligar muito, ali né? uns 2 Pomodoro, 25 minutinhos de foco total, desliga todas as notificações, 5 minutos de descanso, mais 25 de foco e o cara vê o progresso, né? Muito legal. E outra coisa Uhum. que eu escutei tu comentando antes já também, que eu acho super importante, é documentação, né? Eu queria entender assim, quanto tu consulta a documentação, assim, de quando tu tá aprendendo alguma coisa nova, por exemplo, K6 agora. Quão importante tu acha consultar a documentação oficial? Porque é uma coisa que eu vejo muito na comunidade, e eu nunca desencorajo as pessoas a fazerem perguntas, façam perguntas, mas eu acho que no mínimo a gente tem que fazer o nosso tema de casa, de, tipo assim, já fui na documentação, eu procurei pelo que eu estou tentando resolver e não encontrei na documentação, alguém pode me ajudar? Mas muitas vezes eu vejo perguntas que a resposta está na documentação oficial da ferramenta que tu está usando. Então, tipo, pô, né, vamos fazer o nosso tema de casa, o quanto tu considera importante, o quanto tu faz isso, assim, como profissional. Agora cada vez mais, né? Acho que tu vai te acostumando a fazer isso. Sim, Do K6 faço bastante. Volta e meia eu olho ali. Mas o que eu acho legal também é, por exemplo, vi uma live tua, estou estudando a documentação e vi uma live tua.
que às vezes tu percebeu alguma coisa que para mim passou batido, entendeu? Sim, sim. Então é legal, daí tu vê, lê de novo, isso aqui eu não tinha prestado atenção. Mas eu acho que ajuda um monte. E a do K6, por exemplo, tem tudo ali, cara. Tem tudo, desde exemplos de coisas para tu no copia e cola ali pro VS Code, Sim, tu já consegue executar um monte de teste que eles vão te ajudando e tal, é bem legal. sim. Acho que ajuda muito, muito mesmo. E realmente isso acontece, assim, às vezes não é na primeira leitura que cai a ficha, né? Às vezes tu tem que passar Uhum. 2, 3 vezes pela coisa e daí, tipo, então é assim e tal. Mas Atila, uma coisa que é complicado, só para complementar, a claro. questão do inglês, né? A maioria das Hum, documentações em inglês. Eu estudo inglês, faço aula particular, mas tem um nível intermediário ali, né? Um nível de se virar. E tem coisas que da documentação toda em inglês parece que é mais difícil absorver algumas coisas. Aí ver uma live de alguém ou algum material em português, já a sim. coisa vai andando mais, né? Principalmente em documentação nova, né? Esse é um ótimo ponto, na verdade, né? Na área de TI, inglês é uma exigência, assim, né? Tipo, Uhum. ler documentação são raras as que a gente vai encontrar com tradução e coisa e tal. Então, muito, muito bom esse ponto. Uhum. Uma documentação que eu gosto muito, que tem tradução para português, é a Mozilla Docs. Tem, tipo, daí coisa, tradução de coisa para HTML, CSS, JavaScript, tem tudo em português. Tem tudo em tudo que é língua, na real. Daí é muito massa. Mas Aham. tu vai pegar de uma ferramenta específica, um K6, um Cypress, alguma coisa assim, e daí tu já vai ter um mais limitado. Então, eu tive muita sorte no início da minha carreira de trabalhar em multinacional. Eu passei pela HP, no início da minha carreira eu passei pela HP e fiquei por mais de ano trabalhando na HP. Então, os casos de Aham. teste que eu lia e que eu atualizava e depois que eu escrevia, era tudo em inglês. Então, eu me acostumei a ler inglês já desde o início. E, tipo, demorei para começar a falar inglês. Mas o se acostumando a ler já faz uma baita diferença, porque é o que tu precisa quando tu vai abrir uma documentação. Né? Tu não precisa falar com ninguém, tu precisa só ler e entender o que aquilo ali significa. Sim, legal, legal. Ajuda um monte mesmo, né? Pô, o inglês é básico, na real, né? A gente, como brasileiro, acaba demorando a perceber e a fazer isso, né? Mas, cara, é básico, né? Sim. Cara, eu tô achando muito massa o papo, mas eu também quero Ah, eu respeitar o também, teu pô, tempo. valeu. Ah, E eu queria beleza. saber assim, se tu tem alguma dica para a gente fechar aqui para pessoas que estão pensando em entrar na área de QA, aí, visto que tu foi uma pessoa que entrou, mas não gostava muito, saiu fora, e quando voltou e de repente tu descobriu assim que era uma coisa que pode ser um trabalho prazeroso, assim, que tu pode te desenvolver e tipo, te divertir enquanto trabalha. O que tu tem de dica assim, para alguém que está considerando entrar na área? Tá. Essa parte Ou que acho a que é mais resenha difícil, né? trouxe, né? O cara dá dica aí é complexo, mas enfim. Cara, eu acho que o encarar não só como um trabalho. Claro que não é para todo mundo que o cara vai ficar depois do horário codificando ou estudando e enfim, mas que o pouco que tu fizer cada dia, estuda um pouquinho, vê uma ferramenta e tal, abre muitas portas, cara, muitas portas. Eu só percebi quando eu comecei a estudar realmente assim, que eu vi que o pouco que eu estudava, quando estava na minha zona de conforto, que não é nada confortável, com o que eu sabia e não ia atrás, não surgia nada. Comecei a Uhum. estudar uma ferramenta, aprender um pouquinho mais de automação, cara, começa a surgir oportunidades, começa a surgir locais legais com pessoas que gostam de estudar também, e aí tu começa a conviver mais com essas pessoas, fica mais prazeroso. Parece que é aquela coisa que os pais dizem e o cara não dá bola, né? Cara, estuda, que a vida muda. E realmente muda, cara. Eu acho que a dica é essa: pegar o gosto e a rotina do estudo, que muitas vezes vai ser difícil no início, mas depois tu vai te adaptando, as coisas vão ficando mais claras, mais tranquilas, e as portas abrem. Abrem Até fazer demais, virar demais, demais. rotina leva um tempinho, mas depois que vira é que nem academia, que nem surf, que nem tipo, o cara se não vai, fica aquela coisa, putz, queria ter ido, né? Cara, a dica, o que que eu faço para me ajudar? Agora eu já não, como entrou na rotina, eu não faço mais. A agenda do Google tem as metas, os goals ali. Bota uma meta, a estudar programação. Todo dia vai ter um horário que ele vai te chamar ali. Eu Então fiz cria isso por coisas muito na tempo também. agenda, cara. Isso ajuda demais, cara. Demais, demais. E o Para inglês, né? mim, O inglês. sim, para mim o Google Calendar é tipo assim, se não tá no meu Google Calendar eu não faço, saca? Tipo, tudo eu tenho o horário do treino tá no Google Calendar, o horário da nossa gravação aqui tá no Google, tudo, tudo, tudo. E por muito tempo eu fazia isso de tipo, colocar
horário de leitura, horário de estudo, horário para dar uma caminhada. Teve uma época, Uhum. hoje em dia já virou rotina, daí eu não preciso mais. Mas algumas coisas eu ainda preciso, assim, tem que estar na agenda, senão não vai. E outra coisa que eu achei interessante que tu falou é a coisa de. Eu percebo isso muito, assim, eu sinto muito isso, que eu gosto de estar ao redor, mesmo de forma remota, assim, seguindo pessoas que eu admiro. Porque eu acho que quando a gente está rodeado de pessoas que a gente considera bons profissionais, que nos inspiram, a gente se torna melhores profissionais. Eu acho que foi muito legal tu ter comentado isso, assim, de não só de estudar, mas também de, né, trocar uma ideia com alguma pessoa que tem mais experiência que tu e coisa e tal, como tu, por exemplo, tu falou de pá, de quem sabe no futuro migrar para a parte de Scrum Master, né? Pô, tu tem o Moisés aí como um brother que, né, trabalha como Scrum Master, ou, não sei se hoje em dia ele trabalha como Scrum Master, mas eu me lembro quando ele estava na Europa que ele trabalhou por muitos anos Uhum. como Scrum Master, então, tipo, um baita de um Sim. mentor aí para ti, né? É, cara, e um bate-papo de meia hora com um cara assim, contigo, com Abre a ele ou mente, qualquer né? pessoa, abre a mente, cara, abre a mente mesmo. E te instiga, porque tu vê, pô, o cara tá ali evoluindo pra caramba. Eu também consigo, né? Não é, o cara não é um ser especial. É só me Exato. dedicar um pouco, um pouquinho cada dia. E mas a outra dica é o inglês, cara. O inglês ajuda demais. E tu vai usar pro trabalho. E a gente foi de férias uma vez para Europa e o inglês estava bem mais fraco. Cara, parecia que eu era mudo. Eu não conseguia falar direito com as pessoas, cara. Perdi muita experiência por não ter o inglês. Então Sim. ajuda demais, ajuda demais. Isso é outro ponto, né? Não é só para o trabalho, né? Tu te abre outras Não. portas, né? Tu vai conhecer alguém que fala o inglês e tu poder te comunicar com a pessoa, tu vai viajar num país onde não fala o português e tu poder, né, pedir um café, né, te comunicar, sabe? Comprar um Pedir uma chip de informação, telefone. como é que eu faço para comprar sei lá, um ticket de ônibus, alguma coisa. Uhum. Não, mas é isso aí. E cara, eu tento falar para todo mundo que está meio começando no mundo do trabalho, a estudar, decidir o que fazer. Cara, vai para TI. Alguma coisa tu vai gostar, cara. Alguma coisa tu vai gostar. Acredita em mim. Tem um amigo meu que a gente fez uma live juntos um tempo atrás, e ele comentou que a TI é o novo concurso público. Antigamente era tipo assim, estuda para concurso público que tu vai te dar bem. Hoje em dia, Uhum. estuda para entrar na área de tecnologia que tu vai te dar bem. E realmente, é muito amplo, né? Tem tanta coisa que dá para fazer, então, tipo... E é aquela coisa assim, tenta uma coisa, não gostou, tenta outra, né? Tipo assim, não Uhum. precisa, não precisa pirar, né? Tipo assim, eu tenho que fazer, tenho que ser desenvolvedor, eu tenho que ser back-end. Tipo assim, cara, tem tanta coisa para te experimentar, então vai tentando e uma hora vai despertar, e se não despertar também, quem sabe é outra coisa. Mas, Tipo, não, e não tentar, tipo, eu tenho que ser o Valmir, eu tenho que ser igual o claro, fulano. Não, cara, tu é tu, vê o que tu gosta, te adapta. A gente tenta dar exatamente. dicas, mas, cara, não tem como o cara querer ser a outra pessoa e fazer exatamente, vai te frustrar. Mas a TI Exatamente. é um bom lugar, cara, é um bom lugar mesmo. Cara, eu brinco com a minha Que esposa, mudança cara, aí. eu agradeço por não ter saído de vez. Que massa, Que cara. Que massa, fico mudança, que feliz. mudança. Atila, obrigado de novo. Foi um prazerzão conversar contigo aqui. Para ti que está assistindo o vídeo aí, espero que você tenha gostado também. Se você gostou, não esquece de deixar um like, compartilhar aí esse vídeo com outras pessoas que, quem sabe, possam estar confusas sobre será que vale a pena ou não ir para a área de QA. Te inscreve no canal aí para receber notificações sempre que tiverem novos conteúdos sendo lançados por aqui. E Atila, muito obrigado de novo. Valeu pela presença e até a Eu que próxima. agradeço, cara, foi bem legal. Desculpa o nervosismo aí, mas foi Imagina. muito massa quando precisar. E espero que, cara, se ajudar uma pessoa que tava meio atucanada, tô feliz pra caramba. Essa é sempre a minha missão. Se eu conseguir atingir uma pessoa, eu sinto que a minha missão foi cumprida. Fechou todas. Valeu, cara. Show de bola. Valeu, galera.